Hoje é dia 29 de junho, dia do dublador, e para comemorar essa data maravilhosa, publiquei essa entrevista pra lá de sensacional com a nossa querida dubladora Carmen Sheila, onde ela contou várias histórias de sua carreira e contou um pouquinho sobre como foi fazer os seus principais personagens. Curtam o vídeo! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Versão Brasileira. E é com muito prazer, muita alegria que hoje eu anuncio que estou conversando com essa pessoa, que é uma referência para a nossa dublagem nacional. Queria agradecer de coração, Carmen Sheila, muito obrigado por ter topado participar. O prazer é meu, muito meu. Boa tarde para todos. Senhora! Eu sou uma senhora. Afirmativo. Você é recruta nova? Calada! Não se preocupe, Sarah. Quando isso tudo terminar, você vai ter nervos de aço, gelo nas veias e um par de peitos deste tamanho. E como uma pergunta de introdução, que eu sempre costumo fazer, eu queria saber como que começou a sua carreira como dubladora. A dublagem já estava no Brasil, no Rio de Janeiro. Pouquíssimos estavam nela. Uhum. E aí eu estava fazendo um programa na Rádio Nacional do Milton Rangel. E aí eu me encontrei com ele falou, mas por que você não dubla? Eu disse, não quero não, deve ser difícil. Mas você sabe como é que é? Não sei, não quero saber. Essa minha situação financeira naquela época era bem complicada. Uhum. Aí ele insistiu e eu resolvi ir conhecer a dublagem. Eu fui na Cinecastro, Certo. conheci a Carla Tivelli. Uhum. E lá eu dei os meus primeiros passos. Eu não demorei lá. Uhum. E o Milton Rangel, que foi que me levou para Cinecastro, me levou para Herbert Richards, Uhum. onde eu fiquei até as portas, infelizmente, se fecharem. Sim. E na Cinecastro ali no começo, você chegou a fazer um pouco dos Looney Tunes, né? Eu lembro que o único fixo que eu fiz na Cinecastro foi o Piu Piu. Piu Piu, eu lembro que foi meu primeirozinho fixo, pequenininho. Depois eu fiz na Herbert o meu fixo maior, que foi no Homem de Virgínia, Certo. dirigido por Domício Costa. Maravilhoso. Antes de dar boa noite, não quero entrar um pouco? Conhecer minha família? Afinal, são meus tios e gostariam de conhecer você. Será da família. Eles são meio antiquados. Mamãe, Que é, Elizabeth? está dormindo? Quase. Você acha que Chance e Tourinho estão dormindo? Não me surpreenderia. Boa noite, mamãe. E ali no começo você pegou várias séries ali na Herbert. Você se lembra de algumas delas? Eu lembro do Herman, o monstro, Uhum. que a direção era do Milton Rangel, e ele fazia o Herman, o pai lá da família toda, monstruosa. Aquela voz engraçada, né? E eu era a Marilyn, a sobrinha deles, a única normal, de quem eles morriam de vergonha, né? Uhum. Tinham muita vergonha dela. Quando chegava uma visita, eles trancavam ela dentro de um caixão. Muito bom. E aí lá eu fiz os Pioneiros, os Waltons, que eu dublei por 6 anos. Aham. Grande série. Marcou muito a minha vida, os Waltons, porque nós éramos uma família também Aham. dos fixos, né? Era uma família na tela e uma família dos fixos. Então, por exemplo, nós gravávamos os Waltons toda segunda-feira. Certo. Então, toda segunda-feira nós almoçávamos juntos. Aham. E nós nos tratávamos pelos nomes da série. Mary Ellen, Maravilhoso. John Boy, vovó, mamãe. Uhum. E era muito bom, era muito bom.
Desse elenco dos Waltons, eu tive o prazer de conversar com a Selma Lopes aqui no meu canal. Ah, Maravilhosa. Selminha. Eu amo a Selminha. Gosto demais e tenho o maior respeito pela Uhum, profissional que ela é. uhum. E daquela época dos Waltons, quais eram os dubladores que faziam parte da série, assim como os principais? Eu lembro de Naira Murim, Uhum, eu lembro do Afonso Celso, que me parece não dubla mais, que Certo. era o John Boy. Uhum. Selminha, acho que era a vovó ou a mãe. acho que era a mãe dos meninos. Mãe, né? É. É. Tinha o Luiz Manuel, que Uhum. fazia dois irmãos, o mais velho e o mais novo. Uhum. É, pode ser que Miriam Teresa também, não Certo. estou segura disso. Não lembro mais de todos. Tudo bem. Estou uma senhorinha idosa. Imagina, imagina. A minha mãe disse justamente o contrário. Você não nasceu com um corpo bom, então é melhor desenvolver sua inteligência. Posso fazer uma pergunta? Por que você quer lutar? Ah, eu não consigo entender por que alguém quer ser um lutador. E você citando desses grandes nomes aí da dublagem me fez recordar de um dos papéis meus favoritos seu no cinema, que foi a Adrian, esposa do Rocky Balboa, que você fez com o André Filho. Você se lembra da época ali, da gravação, de como que foi fazer ela nos 3 filmes? Eu lembro só de poucos flashes. Certo. Lembro que era muito bom. Uhum. Às vezes era um pouco complicado dublar com o André, porque ele era um fenômeno. Certo. Era incrivelmente maravilhoso, Uhum. mas tinha um temperamento muito difícil. Mas a gente se entendia. Brigávamos, mas nos entendíamos. Que bom. É. Não lembro de muita coisa. Eu lembro que Uhum. um dia, quando chegou o quarto, eu fui substituída. Sim, infelizmente. Porque sua voz na Adrian trazia aquela coisa de companheirismo, que ela sempre ajudava o Rock, né? Era muito bom, mas aí disseram que eu não podia mais dublar porque eu estava velha. Ah, imagina. É. Dublagem tem dessas coisas. Uhum. E aí já foi outra que fez o meu papel. Eu chorei muito, mas Uhum. depois toquei a vida adiante. Você vai chegar lá, Michael. Eu vou ajudar você a ler os mapas e chegar ao seu destino como Sacagawea ajudou Lewis e Clark. O que você acha que está fazendo, hein? Está tentando me seduzir. Bom, sabe, eu tenho que admitir que eu admiro a sua franqueza. É o assento do seu filho. Tá atrapalhando e eu estou cansada de limpar. E além da Talia Shire, que é a atriz que fez a Adrian, você dublou outras grandes atrizes. Eu gostaria de saber quais foram as suas favoritas que você fez. Olha, eu tenho um respeito e gosto muito Uhum. da Cat Bates. Aham. Dublei Sensacional. muita coisa boa da Uhum. Cat Bates. Eu dublei muito também a Jessica Lange. Certo. Há coisa de uns 3 anos, dublei um seriado grande dela, Aham. que ela até ganhou o prêmio de melhor atriz. Dublei muito, quase todos, acho que todos os filmes que vieram para o Rio de Janeiro, eu Uhum. dublei a Cher. Sim, famosa Eu cantora. gostava muito de dublar a Cher, eu gostava Uhum. muito mesmo. Debbie Reynolds, muita gente Maravilhosa. até que já partiu. E tem uma também, que eu não sei se você se recorda, que foi a Conchata Ferrell no Dois Homens e Meio. Ah, sim, que infelizmente também faleceu, não Sim, é? infelizmente. Uma grande atriz. Uhum. Me deu muito prazer dublar essa série. Uhum. Série longa, né? Grande. Bem longa, me parece que com Alexandre Moreno fazendo um dos Uhum. principais. Uhum. Gostei muito interessante. E a direção foi, se eu não me engano, do Luiz Manuel, dessa série. Tiveram os dois diretores. O Uhum. último foi que encerrou,
e encerrou muito bem, fez muito bem, foi o Luiz Manuel. Olha só, Banzai, o que encontramos aqui. Espere aí, eu te conheço. Você é o bobo da corte de Mufasa. Sabe o que nós fazemos com reis que pisam fora do seu reino? Bom, e a sua voz, ela reflete muito a infância, não só minha, mas também de outras gerações que vieram antes de mim. É, e, e principalmente pelos desenhos, né? Que é algo mágico na dublagem. São os desenhos. Chegada da internet, Aham. eu descobri que eu fui a babá eletrônica de muitas crianças que Que hoje foi? já são os homens de 40 anos, Aham. 42 anos, mas eu fui a babá deles, Foi porque mesmo. eles, quando se referem a mim, eles dizem assim: ah, quando eu tive sarampo, quando eu tive catapora, eu tinha que ficar na cama, a senhora que me fazia companhia. Então eu era a babá deles. É, maravilhoso. E lá nesses desenhos, muitos deles foram da Disney, e eu gostaria de perguntar sobre um específico, que foi o Rei Leão, que você fez uma das hienas. Lembra desse desenho? Lembro, como esquecer? O Rei Leão, para mim, foi um dos últimos filmes mais lindos que a Uhum. Disney lançou, Certo. né? Eu fiz teste para fazer a Shenzi, Achei isso. e ganhei, Uhum. e dublei, e foi muito bonito. E até hoje eu tenho vontade de rever Aham. o Rei Leão. Qualquer hora dessas eu vou estar revendo. Gosto muito do Rei Leão, muito. Maravilhoso. E como que foi a direção na época do Telmo de Avelar, grande diretor de dublagem? Grande diretor e um dos maiores tradutores da dublagem. Uhum. O Telmo era perfeccionista, ele era chato, mas ele tinha que fazer o melhor, ele tinha que entregar o melhor trabalho. Uhum. Foi muito, muito bom, muito bom. Ele era formidável. Uma É. pena, faz muita falta. Uhum. Você achou? Ai, como é bom ter um tubérculo forte como você aqui dentro de casa. Eu botei mais um par de sapatos e leve seus olhos zangados. E pouco tempo depois do Rei Leão, uns 5 anos mais ou menos depois, veio o segundo filme da minha franquia, acho que favorita de filmes animados, que é o Toy Story 2. E você dublou a senhora Cabeça de Batata, que deu um jeito no senhor Cabeça de Batata. É um papel bem pequeno, Uhum. não é um papel de destaque, mas que eu gosto muito de fazer. Uhum. Sou esposa do Alfredo Martins, o seu cabeça de Sim. batata. Nossa, um palácio! Isso aqui é o fim do mundo! 75 quartos nesta casa e ele enfia a gente neste sótão! Interface liderando para pouso! E ali, continuando um pouquinho na Disney, teve um desenho que era de um entrosamento maravilhoso dos dubladores, que era o DuckTales. E você fazia um dos 3 sobrinhos ali, no Huguinho. O Guinho. Você se lembra das épocas de gravação, como que era contracenar com as atrizes ali? Lembro. Era Luizinho, Huguinho e Luizinho, Luizinho. Huguinho e Zezinho, né? Zezinho. Aham. Eu, Marisa Leal e Miriam Fischer. Sim. Duas queridas. Direção do Telmo, Aham. também, direção do Telmo. E era muito bom, era muito bom. Um dia o desenho que era em preto e branco veio em colorido. E aí nós descobrimos quem era o Luizinho, quem era o Guinho e quem era o Zezinho, O né? Zezinho. Luizinho, Zezinho e o Guinho. Aham. Por conta das cores das camisinhas. Um era Aham. verde, um era azul, um era vermelho. Aí nós combinamos, olha, você é o azul, eu sou o vermelho. Tá bom. E aí eu Maravilhoso. fiquei com o azul, que era o Huguinho. Uhum.
Mas durante muito tempo nós dublávamos eles em preto e branco. Nossa, imagina o trabalho que dava pra descobrir quem era quem. Assim, não, a gente mandava. E assim, e era muito interessante porque se um perdia a fala, o outro entrava e dava a fala. Ninguém sabia quem eram os patinhos. Era Maravilhoso. muito bom, era muito bom. E ali vocês contracenavam muito com o dublador do Tio Patinhas, que era o Antônio Patinho, né? Patinho, Eu tenho uma saudade desse povo do passado, sabe? Eu acho que hoje, na dublagem de hoje, eles fazem muita falta. Agora eu tenho um esquilo bem bonito pra brincar, amar, acariciar e apertar. Vou levar você pra casa e trancar você numa gaiola e você nunca, nunca mais vai sair de lá, a não ser pra eu te fazer carinho, te beijar, te amar e te apertar. Seguindo um pouco adiante, fazendo uma linha do tempo sobre os seus personagens, eu já vi em outras entrevistas que você fala que a sua favorita é a Felícia, do Tiny Toons. A Felícia, aquela moleca safada. Eu gostava muito de dublar a Felícia, era uma alegria. Direção do Monjardim, meu Maravilhoso. amigo, meu companheiro, por quem eu sinto uma imensa saudade. Uhum. Grande profissional, grande ator. Ele é que era o diretor. Era Certo. uma brincadeira, era uma alegria dentro do estúdio com a Felícia. E você sempre dublou essas garotinhas, né? Porque você tem uma versatilidade vocal, né? De dublar. Agora não mais, agora não mais. Agora eu faço as vovós, as madrinhas, as bruxas. As garotinhas não mais. Tem muita garotada aí boa para fazer. Muita boa. Uma garotada boa. Vamos começar outro dramático episódio de drama na Casa de Bonecas. Ah, que bonequinha bonitinha que eu achei. Seu nome vai ser Dexter. E você vai ser um monstro feio que será transformado num príncipe. E também um desenho agora que é mais da minha época, assim, que eu assistia bastante, porque vocês pegaram lá na Herbert um pouco do Cartoon Network, né? Um pouco dos desenhos desse canal. E você dublou a Didi, do Dexter, A Didi do Dexter. que é uma das minhas favoritas. É mesmo. A Didi era metida a bailarina, a cantora. Uma vez até o Cartoon mandou um presente de Natal para cada dublador. Aí eu ganhei um relógio de pulso e no mostrador era Felícia. E ganhei uma camisola comprida de malha branca e o corpo todo da camisola era de bailarina. Dublava com o Dexter, né, que era o meu querido amigo José Luiz, Sim. infelizmente falecido. Laio já não devia estar de volta. O final de Thundercats é especialmente urgente, pelo visto. Se eu for bem rápido, a caverna não irá me afetar. E são vários trabalhos, assim, de que você fazia personagens menores, que eram crianças, né, naquela época. E um que surpreende também pela impostação vocal, talvez assim, que você deu na personagem, que é uma personagem da época do meu pai, que é a Chitara do Thundercats. Ah, Chitara. E eu vou contar uma história para você. A Chitara, ela não era para mim, não. Não? Não, o cliente pediu. Uhum. Naquela época o cliente ainda mandava pouco. Hoje é ele que domina tudo. Mas naquela época ele pediu que eu fizesse teste, que eles queriam que fosse eu. Uhum. Aí eu tive que impostar bem a voz, porque a minha voz naquela época era muito jovem, muito leve. E aí eu fiquei fazendo a Chitara assim, de voz impostada. Não atendo mais por esse nome. Minha família tentou me matar, seu saco de carne ridículo.
E você é um idiota, Piro. Eu lhe pedi para vir aqui porque eu pensei que o Apocalipse podia achar utilidade em você. Agora uma personagem interessante que você fez tanto no desenho quanto no filme, que foi a Mística do X-Men. Ah, sim, sim, é. Também não faço mais. Fui Aham. substituída, não sei por quê, não sei quando, não sei por quem. A Não, gente vai aceitando, vai é, aceitando. Infelizmente, porque é um trabalho interessante. Muito, muito interessante. Cheguei a dublar. Eu dublava na Delarte, aham, essa produção. Porque quando chegou o filme, eles fizeram questão de manter os mesmos dubladores do desenho, né? Eles pegaram todos e mantiveram no filme. É, como eu também há pouco tempo, eu dublei um longa para cinema uhum, com a Cher. certo. E o cliente pediu que eu fizesse a Cher. Aham. Aí a diretora falou: Ah, aquele seu grave bonito. Eu digo: Não existe mais Imagina. aquele grave bonito. Imagina. Mas tentei, com a sabedoria da diretora, que foi a Uhum, Andrea Murucci, certo. fui fazendo devagarinho. Eles gostaram, eles elogiaram, eu fiquei muito feliz. Que bom que pôde almoçar comigo. O dia está lindo. O Instituto Meteorológico não disse isso, como você sabe. Bom, então temos que correr. A propósito, quem era aquele trabalhador? E além desses trabalhos maravilhosos que você teve como dubladora, você também trabalhou uma época como diretora de dublagem. Como que quais eram os grandes desafios para você de dirigir e quais os seus trabalhos mais marcantes? Olha, um dia eu estava dublando, né, e eu recebi um recado da Helena, que era a secretária lá do departamento de dublagem. Uhum, Seu Herbert quer que você vá lá o mais rápido possível conversar com ele. uhum, E ele não me perguntou se eu queria dirigir. Ele me perguntou. Ele disse: Olha aqui, tá aqui esse filme, leva para casa, porque antigamente o diretor pegava o filme, ele que aham, assistia, ele que marcava, ele que escalava, tudo. Tudo sim. era o diretor. Assiste para você dirigir para mim. É uma Uhum. série. Aí eu falei: Ai, Herbert, não quero. Ele disse que é assim. É uma série fácil que entra um pai, uma mãe e 2 filhos. A série Água com Açúcar você vai fazer muito bem. Aham. Eu fiquei meio temerosa, mas com um rasgo bom de inteligência, o que que eu fiz? Eu escalei a Ana Lúcia, Certo. escalei o Leonardo José Leonardo, José José Leonardo. Leonardo. Eu não lembro quem eu escalei a mãe. Eu lembro que eu escalei o Mário Cardoso, que estava recentemente chegado na Herbert, foi o primeiro fixo dele. Aham. Foi assim, escalei a família. E a Aninha, que já era muito boa naquela Uhum, época, ela me ajudava muito na direção, porque eu estava aprendendo, era o meu primeiro trabalho, né? aham, Clarissa ou Clarice se chamava a série, que era o papel da Ana. Certo. Ela me ajudou muito e ali foi o meu primeiro trabalho como diretora. Aham. Mais tarde, bem mais tarde, vieram as novelas mexicanas, que foram uma verdadeira novidade, não é? Aham. E aí o Herbert sempre dividia com um parceiro. Cada diretor, cada novela tinha 2 diretores. Um dublava, um dirigia de manhã, outro dirigia na parte da tarde. certo. E ali eu fiz várias parcerias com Aham, Carlos Seidel, com eu agora Marlene Costa, também cheguei a imagina. dividir uma só novela com ela, mas dividi muitas com o Carlos Seidel. Para se ter uma grande bagagem como diretora e dubladora também, teve os grandes mestres da época quando você começou. Você poderia citar quais foram os grandes dubladores que te incentivaram no início da sua carreira, te ajudaram?
Sim, além do Milton, não é? Que Aham. foi o meu maior. Hoje, tudo que eu sou, eu devo a ele. Uhum. Eu tive um grande amigo na dublagem, um grande amigo. Depois me ajudou também na direção, Uhum. no início, que foi o Garcia Neto, Garcia, né? pai do Garcia Júnior. Aham. Foi um grande amigo e um grande incentivador na Aham. minha carreira de diretora. Sensacional. Monjardim também me ajudou muito. Eu Uhum. tive muita ajuda sempre dos Certo. colegas, dos amigos. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bom. Você deve ter atravessado aquela fenda. É a única entrada. É o guardião da fenda. Ele fica esperando. E se ele pegar você, dizem que ele come você. Seu nome é Zungo. E com toda essa sua experiência, você hoje administra um curso, né, de dublagem. E eu queria saber como que é dar aulas sobre alguma coisa que você adora fazer e sempre gostou. É muito interessante. Pois é, porque como eu gosto, não é? É Aham. muito interessante. Mas deixa eu só te corrigir, eu não administro, não. Hum. O administrador, o dono de tudo é o Ronaldo Júlio, Certo. Aham. que me chamou a princípio para dar aulas de interpretação de texto. Aham. E eu fui para lá para dar aulas de interpretação de texto. Depois ele já estava cansando um pouco de dar para os iniciantes também. Ele falou: Sheila, dá a aula para os iniciantes Certo. e eu dou continuidade, dou aula para os mais avançados. Uhum. Você já ensinou a tanta gente lá na Herbert, e realmente na Herbert os estúdios eram grandes, a bancada era grande, os tempos eram outros. Aham. Eu pude ajudar a muitos colegas. Graças a Deus, eu pude ajudar a muitos. Hum. Hoje nós temos até bons, excelentes diretores aí. Uhum. E então eu comecei a dar primeiro aulas de interpretação de texto Aham. e depois eu passei a dar aula para dublagem para os iniciantes. Certo. A minha função, além de ensinar, era tirar o medo, era Aham. passar segurança, era apresentar a bancada, o texto, ensinar a marcar as pausas, as travas, a lidar com a minutagem. Sim. Mas eu nunca abandonei a interpretação de texto, porque eu Sim. sempre falo para os meus alunos, hoje, com todo esse avanço da técnica, Uhum. existe o Pro Tools, que faz milagres, ele Sim. estica, ele encolhe, ele corta. Uhum. Mas na interpretação de texto, só você pode se ajudar. Só você pode fazer o melhor. Uhum. Então é muito, muito importante. Eu sou meio implacável, sou um pouco chata na interpretação de texto. É a prioridade, né? Para se ter uma boa dublagem, primeiro vem a interpretação, depois o sincronismo, né? Agora, quando eu pego uma turma que quase todos são de teatro, são Uhum. interessados de verdade, Sim. querem mesmo entrar para a dublagem, mas fazendo o melhor, dando o seu melhor, eu fico muito feliz. É uma aula que eu dou com muito, muito prazer. Maravilhoso. E para quem quiser ter acesso a essas aulas aí, como que o público faz para entrar em contato e ter as suas aulas? Olha, como eu não estava dando conta de dar aula só uma vez na semana, que Uhum. às terças-feiras, eu abri mais 2 turmas às sextas-feiras. Uhum. Então eu tenho uma turma às terças, das 18 às 19h30, 5 alunos por turma. A Certo. pandemia encolheu o número de alunos. Eu achei ótimo. Você pode dar mais atenção, você pode, Aham. sabe, trabalhar melhor cada aluno. E depois das 19h30
às 21h30. Certo. Muito. E às sextas-feiras, o mesmo horário. Uhum. Também tô indo muito bem, graças a Deus. Ah, graças a Deus. E para entrar em contato com o curso é no seu Instagram? Me procura lá no Instagram e a gente faz contato, aí depois eu passo o meu zap, a gente conversa, eu passo os maiores detalhes, não é? Uhum. E assim a gente vai indo. Pessoal, todas as redes aqui da Sheilinha vão estar aqui na descrição para entrar em contato. Adquire o curso, pessoal, porque uma profissional de alto nível, uma grande bagagem, com certeza é um curso bom, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Imagina. Steve, espere. Eu quero dizer uma coisa. Se cuida, está bem? Já vai começar, lá vai ele achando que é o tal. Mas você não é tão charmoso assim como pensa. Com essas orelhas de Dom. E agora há pouco eu fiz uma pergunta que eu vou fazer o inverso dela. Eu perguntei quais foram os grandes mestres, mas você foi mestre de muita gente que hoje é muito boa no mercado. Quem que você pegou lá atrás que estava começando e você conseguiu orientar e hoje você vê como grandes profissionais da área? É assim, eu não vou falar o nome de todos, porque Uhum. muitos já esqueceram que um dia foram ajudados por mim. Imagina. É verdade. Mas isso é natural, isso é normal da vida. Uhum. Mas se eu tenho orgulho de dizer que um dia eu pude ajudá-lo um pouco, mas também quero deixar bem claro que se eu o ajudei, o talento que ele tinha ajudou muito mais. Certo. Foi o Hércules Franco, que Uhum. hoje ele me dirige com uma sabedoria, ele me dirige com um talento, ele hoje é um grande diretor, um Uhum. excelente diretor. Certo. E por aí, mais algumas pessoas. E o Hércules Franco, inclusive, foi seu parceiro no Rei Leão, né? Ele era outra hiena. Sim, sim, sim. E foi o primeiro fixo. Foi o primeiro fixo do Hércules, Aham. porque eu era muito amiga do Telmo, né? De muitos e muitos Certo. anos. Quando eu vi que o Telmo estava fazendo os testes, o Hércules já estava dando os primeiros passos na Herbert. Uhum. Aí eu fui lá no Telmo e falei assim, Telmo, dá um teste pro Hércules. Ai, que Ai, maravilhoso. não, mas já pode. Ele falava meio assim mole. Disse já, ele é maravilhoso. Dá um teste para ele fazer. Aí enchi tanta paciência do Telmo, ele deu um dos manipulados da Shenzi, a minha hiena, para ele fazer. E ele ganhou. E ele fez um papel maravilhoso. Eu não lembro Sensacional. agora o nome da hiena. Se eu não me engano, é Banzai. Banzai? Será que era Banzai? Eu acho que é Banzai, se eu não me engano. Eu não lembro, Uhum. mas ele fez um teste, ganhou, a Disney aprovou e ele fez maravilhosamente bem. Sim. E depois, quando o filme estreou, nós fomos assistir juntos no cinema. Maravilhoso. E aquele filme tá todo certinho, né? A direção do Telmo devia ser maravilhosa, a escalação. Garcia Júnior, Carla Pompilho e vários outros nomes que... Um grande elenco, né? Que também Aham. ele Grande teve elenco. sabedoria e a Disney também de escalar, de aprovar. Foi Uhum. feito ainda quando a Delarte era lá no Catumbi. Hoje Certo. a Delarte é aqui num bairro da Tijuca, né? E quando veio o filme live action, eu tive uma pequena esperança de que seriam trazidas as vozes clássicas de volta, mas infelizmente o elenco foi todo trocado. Mas olha, eu no início, quando eu fui Uhum. substituída na Mulher do Rock, Uhum. aquele foi um grande passo para que eu aprendesse que seria assim. Aham. Porque quando eu ouvi naquela ocasião, e não era verdade, Certo. a sua voz está muito velha.
Aquilo foi um sofrimento para mim. Se eu soubesse o que eu estaria hoje fazendo e tão feliz, eu não Uhum. teria sofrido tanto. Eu Certo. fui para casa, chorei, sofri, depois disse, bora caminhar. E eu arranhei minha voz, e hoje eu faço as vovós, eu faço as tias, as madrinhas, as senhorinhas e as bruxas, e estou feliz da vida. E muito bom, né? Porque abriu um novo leque que você não tinha descoberto ainda que você podia fazer, né? Sim, me ajudou. Essa pessoa, sem querer, me ajudou. Tem um dom. Eu não vejo uma imaginação pura dessas desde... A minha! Você é um bom garoto, meu querido. Uma última pergunta, assim, mais abrangente que eu gostaria de fazer é sobre o que a dublagem mais trouxe para você de positivo para sua carreira como atriz em geral? O que ela mais te ensinou e ensina até hoje? Olha, que a gente tem que sempre trabalhar com muito respeito ao colega, à casa de trabalho, muito respeito ao diretor que está te conduzindo. Isso eu sempre tive por vir lá da Rádio Nacional, né? Na Rádio Nacional, o respeito é que conduzia tudo, ele era primordial, né? Certo. Então, com a dublagem, eu já levei todo esse respeito, mas na dublagem, quando eu cheguei com aquela minha forma de interpretar, Uhum. eu aprendi uma nova forma de interpretar e Certo. aprendi e gostei muito. Fazia os meus testes em casa com a nova interpretação. Uhum. E isso, eu acho que o que eu mais aprendi foi a palavra respeitar o seu colega, respeitar o seu diretor, respeitar a sua casa de trabalho e respeitar o seu público. Certo. É muito difícil quando eu recebo uma mensagem me dizendo alguma coisa, é muito difícil que eu não responda. Aham. Eu sempre respondo. Se eu estou muito assoberbada, eu mando um coraçãozinho, mas eu faço um carinho em quem me procura. Eu acho que Uhum. isso é fundamental. É respeitar o seu público. É respeitar, por exemplo, você que Hum. fala, me dá uma entrevista. Claro, eu tendo tempo, porque existem, às vezes, períodos que a gente está muito atarefado. Aham. Mas eu tendo tempo, a gente pôde conciliar ser hoje, num sábado, numa tarde mais Uhum. tranquila, claro que eu vou dar uma entrevista. Eu não posso negar isso a você que está querendo me prestigiar. Isso tudo eu aprendi com a dublagem. Maravilhoso. E, nossa, tô até emocionado pelas palavras, assim, porque quando eu criei esse quadro, eu pensava em alguns nomes, assim, e o seu era um deles que eu tinha, assim, como objetivo de entrevistar mesmo, ter um bate-papo, porque você é parte da história da dublagem, assim como foi Jomeri, Cleonir, Eli do Amaral. Você tá nessa prateleira aí de dubladores que marcaram várias épocas. E é muito gratificante estar conversando com você. Eu sou uma sobrevivente da dublagem, né? Porque o meu amado Jojo Uhum. já partiu, a Nelly Amaral, grande atriz, já partiu, né? E Ouney Casarré, Walter de França, Milton Rangel, olha, e Uhum. agora com essa porcaria dessa Covid, nós perdemos o Julinho Sim. Chaves, Uhum. maravilhoso, maravilhoso, Uhum. a Yara Rissa, a Ana Lúcia, que era Uhum. um... Eu nem sei como vou definir a Ana Lúcia. A Ana Lúcia era incrivelmente maravilhosa também. Mas ainda temos alguns aí mais novinhos, um pouquinho, vivos e fazendo muito bonito na Uhum. dublagem. Bom, eu queria te agradecer de coração por ter me cedido esse espaço. É muito gratificante para mim, como fã do seu trabalho, ouvir
grandes histórias, grandes depoimentos sobre a dublagem, que é uma arte que eu adoro, muito por conta de pessoas como você. Muito obrigado de coração. Obrigada a você, aos que vão ver e ouvir esta live. Muito obrigada desde já. Obrigada à sua equipe. Muito sucesso para o seu canal. Muito Só obrigado. coisas boas no seu caminho. Deus abençoe vocês. Oi, pessoal, aqui é a Felícia, tá bem? A Felícia tá dizendo pra vocês que se vocês gostaram, vocês entrem no canal. Ô tio, fala pra mim, Vozes Maravilhosas? É isso, Extraordinárias. tio? Vozes extraordinárias, é quase que maravilhosas. Vozes extraordinárias, deem o seu like e divulguem o canal, tá bem? Senão eu vou apertar vocês, hein? Eu vou amar vocês, eu vou abaixar vocês, eu vou apertar vocês. Sensacional. Muito obrigado, Carmen. Pessoal, escutem a Felícia. E até uma próxima. Valeu! Valeu! Sucesso!